Senta e me ouça com muita atenção. Essa história é digna de filme de 007. Sabe aqueles filmes de do 007? Aquele agente de um país contratado para ver o que está acontecendo no outro país, e se ele for pego nesse outro país, o governo dele não se responsabiliza porque é algo de muito risco e tudo mais. É isso, é isso. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Você sabe muito bem que Israel tem muitos agentes desse pelo mundo através dos seus serviços, né? E um recentemente voltou para Israel depois de muito tempo, certo? Eu vou te falar, eu vou te dar o nome dele, eu vou te dar, enfim, aqui toda a questão. E esse ex-agente de Israel, ele infelizmente acabou perdendo a sua esposa esses dias agora. A notícia é semana passada aconteceu isso com a esposa dele, infelizmente. E ele deu uma declaração sobre o Messias. Atenção, olha como os assuntos vão se desenrolando. Esse ex-agente deu uma declaração sobre o Messias, certo? Que a esposa dele tinha, vamos dizer, dado aí uma profecia. Então fica comigo até o final desse vídeo, que o assunto é maravilhoso. Deixa aí o seu Ahavti. Ahavti significa gostei, like em hebraico, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E também, se você quiser começar aí o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, tem aqui o primeiro link da descrição. Estão todas as informações do curso de hebraico. O nome desse ex-agente, esse ex-007 israelense, é Jonathan Pollard. Se você jogar aí na internet Jonathan Pollard, ele recentemente, alguns anos atrás, eu me lembro quando ele chegou em Israel, ele voltando, né, das suas missões aí, ele chegou em Israel. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu saudou ele no aeroporto e tal. É só você colocar Jonathan Pollard que você vai ver a história desse agente. Eu não vou falar muito dele aqui, da sua vida, porque senão o tema aqui ele vai por água abaixo. Eu quero falar sobre o que ele disse em relação ao Messias, tá? Então, durante uma pessoa que falece no judaísmo, existe um período de 7 dias de luto, certo? Também esse é um assunto bem interessante. E esse período é chamado Shiva, ok? Shiva, que na verdade é o número 7 em hebraico, tá? Então, durante esse ritual aí da sua esposa, que acabou falecendo, esse ex-agente revelou como ela ajudou ele a voltar para Israel. E não só isso, no seu leito lá que ela estava passando dessa para melhor, Jonathan Pollard revelou que a sua esposa Esther o preparou espiritualmente para trazê-lo para Israel, dizendo que ele tinha duas missões: vir para Israel e vir como um judeu. Bom, com isso, esse senhor revelou que a sua esposa Esther, no seu leito de morte, previu uma batalha quando ela estava chegando a Israel. E depois da sua partida, que isso iria acontecer realmente. Então ele disse o seguinte, ó: ele observou que a sua falecida esposa previu que a redenção final chegará com muita tristeza e sofrimento, ou virá como um beijo, certo? Então esse Jonathan Pollard disse que o Messias, que é um Messias que lutará as batalhas de Israel, certo? Na verdade, isso é uma interpretação da sua esposa, que acabou falecendo, e foi revelado a ele. E ele revelou isso
E obviamente que isso ia dar muita repercussão. Então só o nome de Jonathan Pollard já dá muita repercussão. E ainda ele disse dessa revelação aí, enfim, essa interpretação que o Messias está vindo para lutar as batalhas de Israel. Bom, muito tem se falado aí em dois assuntos que podem fazer sentido. O primeiro assunto é onde Israel está estabelecido no mundo e os seus inimigos, né? Eu fiz um vídeo no passado falando que o inimigo maior do povo de Israel, quem disse isso foi o primeiro-ministro, é o Irã. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a tal redenção, a famosa redenção. Quando o judeu ele fala em redenção, ele está falando do Mashiach, ele está falando do Messias, exatamente. Então, o conceito de Messias, Mashiach, Messias significa ungido. O conceito do Mashiach, eu nem sei se eu falo português ou hebraico, meu Deus. O conceito do Messias, à luz do judaísmo, é de um jeito, a abordagem, enfim, as características do Messias do judaísmo que eles estão aguardando é de um jeito, e as características dos cristãos que também estão aguardando o Messias é de outro jeito. Então, pode-se dizer, são dois Messias até, porque é muito diferente. É muito diferente mesmo. Aqui no caso, vamos respeitar a seguinte questão. Eu sei que muita gente vai comentar aqui embaixo dizendo o seguinte: esses judeus estão enganados, esses judeus estão esperando o anticristo, não é o Messias. Olha só, uma coisa é como diz o célebre filósofo: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu acho que os cristãos precisam respeitar a forma que o judaísmo, que é onde o cristianismo se originou, certo? Os cristãos precisam respeitar a forma que o judeu enxerga o Messias. Tá? O cristão pensa de uma forma, o judeu pensa de outra forma, o muçulmano pensa de outra forma, a religião o hindu pensa de outra forma. Então o que nós devemos fazer? Respeitar, ok? Respeitar. E aqui no caso, essa revelação aqui que esse Jonathan Pollard disse que a sua esposa teve, ele apenas falou isso durante essa cerimônia aí de 7 dias que se sente, que os entes queridos se sentam no seu luto. Então foi algo muito especial. Tem o vídeo dele aqui na internet falando sobre isso, certo? E isso aqui, obviamente, rodou todo Israel. Porque, como eu disse, ele já é uma pessoa famosa. É um ex-agente. Aí, ele dá uma declaração como essa aí, meu Deus, repercutiu, e é isso que eu queria falar aqui para vocês acerca dessa questão. Infelizmente, eu acompanhava aí as notícias sobre ele, e infelizmente eu acompanhei aí a notícia recente, isso aconteceu semana passada, que a esposa dele acabou falecendo aí, passando dessa para o mundo vindouro, e foi algo muito impressionante realmente. Alguém que ficou tanto tempo fora de Israel, quando ele retorna, fica há alguns anos só com a esposa, e a esposa vem realmente a deixá-lo. Então foi uma história impressionante, aqui eu achei interessante em compartilhar com vocês. O que você achou dessa história que você acabou de ouvir? Use o espaço aqui para comentários, quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto, é algo muito particular de Israel, essas notícias de Israel, e isso aqui está bombando em Israel, todo mundo está falando sobre isso. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu arravte, isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos, tá bom? Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante para você. Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot.
que significa Shalom, Shalom e até breve. Tchau, tchau. Valeu.